Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 1 a 9. Tema da nossa mensagem: os falsos mestres e o juízo de Deus. O texto nos diz assim, meus irmãos, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 1 a 9. Versos 1 a 9 diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo em abismo tenebroso, a fim de serem reservados para o juízo. Verso 5. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, tomando-as como exemplo do que acontecerá aos ímpios, mas livrou Ló, homem justo e que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação, mas mantém no castigo os ímpios para o dia do juízo. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, na exposição da palavra dele. Nós vivemos em um tempo que, inclusive, é um grande desafio para os pastores desse tempo. Eu não fui pastor no tempo passado, então tenho experimentado isso na pele. Um tempo onde a nossa membresia, a membresia da nossa igreja local, é pastoreada por vários mestres. Antigamente, se você queria ouvir uma mensagem, você tinha que vir na igreja e ouvir do seu pastor, domingo após domingo, a exposição do texto. Hoje, se você quiser ouvir qualquer mensagem, com um clique no YouTube, você tem acesso a vários e vários conteúdos. Isso, em alguma medida, é bom, mas traz consigo um perigo muito grande. Porque se você não souber discernir aquilo que está sendo pregado, certamente você será instruído por falsos mestres. E o perigo de você estar absolvendo para a sua alma heresia é muito grande. A Bíblia mostra, meus irmãos, que um dos maiores perigos para o povo de Deus não vem apenas de fora, mas inclusive surge no meio do povo de Deus. Falsos mestres que introduzem heresias, que assim como uma célula cancerígena começa a matar as outras células, até matar o corpo todo. Ao longo desse texto, Pedro vai nos mostrar pelo menos 2 verdades. A primeira, que o juízo de Deus virá sobre os falsos mestres. Talvez você imagine aí um falso mestre do nosso tempo. Às vezes a gente fica indignado de como esses homens crescem, de como a palavra deles se expande. Mas Pedro vai nos mostrar aqui que o Senhor vem com juízo sobre eles. E uma segunda coisa que nós aprenderemos no texto de hoje é que Deus, quando trouxer o juízo, vai poupar aqueles que são justos. Deus vai trazer o juízo para o falso mestre, mas vai trazer sabedoria, vai trazer discernimento, vai trazer salvação para aqueles que se mantêm diante do Senhor firme. Então vamos pensar no texto, a partir do versículo 1, pensando na infiltração destruidora desses falsos mestres. E o que seria basicamente esses falsos mestres? Em resumo, nós vamos trilhar um pouco um caminho aqui, para os irmãos compreenderem um pouco mais. Falsos mestres são aqueles que estão diante do povo, estão com o microfone diante do povo, mas ensinando ao povo um falso evangelho. Como diz Paulo aos Gálatas, que não é o evangelho na verdade, né? Não é nem outro evangelho. Na verdade é uma heresia. Olha o que diz aí o versículo 1. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Vamos recapitular a carta de Pedro e o que nós temos visto até aqui. Nós vimos na primeira carta, na exposição dela, que Pedro está escrevendo para os irmãos que a princípio estavam sofrendo por perseguições ali na primeira carta, e Pedro vai dizer, à medida que eles aguardam o fim de todas as coisas, como eles deveriam se manter firme, porque uma coisa é se manter firme na fé nesse ambiente que nós estamos aqui na Ciba. Você veio da sua casa para Ciba sem problema nenhum, ninguém te perseguiu, você chegou na igreja, um banco acolchoado, um clima bom desse, inclusive não durma, certo? Tem uma chuvinha aí, não durma nesse frio. Um clima bom desse. Alguns irmãos, e principalmente os da primeira carta de Pedro, eles não estavam vivendo nesse ambiente. Estavam vivendo em ambiente de perseguição, onde a sua fé
estava sendo perseguida e eles deveriam se manter firmes, apesar da perseguição. E Pedro então vai dizer a eles que eles devem fazer isso à medida que eles aguardam o fim de todas as coisas. Então, parece que na primeira carta é muito sobre como a pressão lá de fora pode vir para a igreja e fazer com que a igreja se esfrie na fé. Nessa segunda carta, Pedro está mostrando que dentro do povo de Deus, dentro da igreja, também pode aparecer perigos para a igreja. Então, se nós temos que ficar atento com o que vem de fora, com o que a sociedade fala a respeito do mundo e de como enxerga o mundo, Pedro está dizendo, preste atenção também dentro da igreja. Veja, meus irmãos, é mais fácil você ensinar a alguém o verdadeiro evangelho quando a pessoa praticamente é zerada, não entende nada sobre a fé, do que você quebrar ou tirar uma heresia de alguém que ela já está firmada com aquele entendimento. Isso é muito mais difícil. E Pedro vai mostrar então quais são as características desse falso mestre. Ele vai dizer que eles vai se infiltrar no meio do povo. Pedro vai dizer que no passado, alguns exemplos já tinha vindo no meio do povo. O texto vai dizer assim que no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês. Então não é uma coisa nova. Quando você pensa no falso líder, no falso profeta, naquele que está ensinando a heresia, nós não estamos lidando com nada novo. Inclusive, é a serpente lá no jardim com um falso ensino que vai distorcer a palavra de Deus para Eva, que depois vai comer do fruto e dar ao seu marido. E de lá para cá, vários falsos mestres estão surgindo no meio do povo. Então, na medida que você tem o verdadeiro ensino sendo ensinado ao povo, sendo disseminado no meio do povo, a falsa doutrina, o falso evangelho também é disseminado no meio do povo. E, na maioria das vezes, é muito difícil discernir, porque o falso evangelho, geralmente, não é tão simples de identificar ele se você não tiver um bom domínio das escrituras e das doutrinas da palavra de Deus. Porque é um falso misturado com o verdadeiro. E você, se não tiver uma visão, um entendimento aguçado, você vai receber aquilo ali, ainda vai dar glória a Deus e aleluia. O falso mestre vai subir no púlpito, vai pregar, vai ensinar uma heresia e você ainda vai dizer glória a Deus, amém, aleluia. Por isso Pedro está dizendo, tome cuidado com esses homens. Desde o passado, eles já existem e também estarão no meio de vocês. Aí no versículo 1 ele ainda diz que eles introduzirão secretamente heresias destruidoras. Nós, como igreja do Senhor, igreja ortodoxa, por assim dizer, com relação à doutrina, deveríamos ter um sensor de heresia. Toda vez que alguém falasse uma heresia, acendesse uma luzinha vermelha em nós e, opa, esse cara está falando, é uma heresia. Heresia que muitas das vezes nega Cristo como Senhor e Salvador. Heresia que muitas das vezes nega a encarnação do verbo e como o verbo encarnou e se fez carne e habitou entre nós. Heresia que fala a respeito do céu e do inferno, de que o inferno não existe. E fala de uma aniquilação da alma e que no final das contas todo mundo vai ser aniquilado e não existe julgamento final. E muitas das vezes nós estamos dando ouvido a esses falsos mestres. Os falsos mestres, meus irmãos, normalmente, eles usam a linguagem cristã. Eles estão no meio do povo. Pedro está dizendo, ele vai surgir no meio de vocês. É aí no meio de vocês que eles vão se levantar e vão começar a ensinar. Eles têm uma aparência de piedade. Possui vocabulário ortodoxo. Ele fala de doutrina, de expiação. Ele fala das doutrinas da fé cristã. Mas quando você vai ver com detalhes, eles estão negando a base do evangelho. Além disso, meus irmãos, Pedro chama essas heresias de destruidoras. Ele vai dizer que o erro é introduzido no meio do povo e mata, assim como um câncer, de forma devagar, vai matando o corpo, afastando as pessoas da verdade do evangelho e trazendo doença para o povo de Deus. E talvez você pense assim, Felipe, mas eu tenho que pregar a Cristo. Tenho que estar preocupado com as heresias, com essas coisas não. Parece que Pedro, se você pensa assim, parece que Pedro não concorda com você. Porque Pedro está preocupado com o falso ensino na igreja. Pedro sabe que o falso ensino é capaz de destruir. E se você é batista por muito tempo, você sabe como o falso ensino se infiltrou no nosso meio e matou igrejas nossas. Você sabe como o falso ensino, com falsos mestres, entrou em nossa denominação e matou muitas igrejas. Você sabe disso, sabe que o erro, que a falsa doutrina, ela é como um câncer, mais uma vez, que mata. É interessante que Pedro, falando desses homens aí, ainda no versículo 1, ele vai falar algo que é um pouco difícil para a compreensão, mas eu queria caminhar com os irmãos para compreender esse texto. Olha o que diz o versículo 1. Ele diz primeiro que no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres,
esses homens iriam introduzir secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou. E aí, esse é um texto que geralmente há muita discussão do que esse texto exatamente está falando. Pedro está dizendo que no passado surgiram falsos mestres, no presente, ali para aqueles irmãos, iriam surgir outros falsos mestres. Esses falsos mestres iriam trazer um falso ensino para a igreja, um ensino que ia ser como um câncer destruindo aqueles irmãos. E Pedro vai dizer que eles iriam, com suas práticas, estar negando até o soberano Senhor que os resgatou. Meus irmãos, nós precisamos entender e compreender do que esse texto não está falando. Quando o texto vai dizer que esses homens chegaram a negar o soberano que os resgatou, o que esse texto não está falando? Esse texto aqui não está falando de perca de salvação. Como se esses falsos mestres um dia foram salvos, começaram a caminhar no evangelho e depois lá na frente eles negaram o Senhor e perderam a sua salvação. Esse texto não está falando sobre isso. Sabe por quê? Porque as Escrituras vão nos mostrar que uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez que Cristo te resgatou, Cristo comprou você com o seu sangue e o sacrifício de Cristo Jesus foi aplicado na sua vida, ele vai te manter firme até o fim. Então esse texto não pode estar falando de perca de salvação. Ele não pode estar falando, eu quero ver rapidamente alguns textos com os irmãos. Primeiro, o texto não está falando de perca de salvação, porque João capítulo 10, versículos 27 a 29, vai falar que os verdadeiros salvos pertencem a Cristo e jamais serão arrancados da mão do Senhor. Esse texto não está falando de perca de salvação, porque Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai completar até o fim. Esse texto não está falando de perca de salvação, porque Romanos 8, 35 a 39, diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não está falando de perca de salvação, porque João 6, 37 ao 40, diz que Cristo não perderá nenhum daquele que o Pai lhe deu. Não está falando de perca de salvação, porque Judas, versículo 24, diz que Deus é poderoso para preservar os seus de cair definitivamente. Não está falando de perca de salvação, porque Efésios capítulo 1, versículos 13 a 14, diz que o Espírito Santo de Deus é o selo da nossa salvação. Então esse texto não está falando de salvação. Nós não devemos olhar para esses homens como quem eles foram alguém que o sacrifício de Cristo foi imputado a eles e agora eles negaram o Senhor e perderam a sua salvação. Mas o que esse texto então está dizendo quando o texto diz negando o soberano que os resgatou? O problema ainda continua aqui para nós. Chegamos à conclusão de que esse texto não está falando de salvação, mas do que esse texto então está falando. Veja, meus irmãos, a palavra aqui negando o soberano que os resgatou, de fato traz uma ideia de algum resgate, certo? É aquela imagem de um senhor que entra em um mercado de escravos e ele paga um preço por aquele escravo e ele então leva aquele escravo para casa. Então ele resgatou esse escravo. E ele tem direito então sobre a vida desse escravo. E aí eu queria pensar com vocês, meus irmãos, que nesse sentido, esse era o discurso daqueles homens. Eles estavam no meio do povo, eles diziam ao povo que o Senhor tinha os resgatou eles, mas eles estavam ensinando um falso evangelho. E veja, quando Cristo, ele se torna o nosso Salvador, ele não somente se torna aquele que nos salva, ou somente o nosso Salvador, ele também se torna um Senhor sobre as nossas vidas. Antigamente o Senhor era o mundo, o pecado, a nossa carne. Uma vez que Cristo nos salvou, ele é o nosso Salvador, mas também ele é o nosso Senhor. É ele quem comanda as nossas vidas. Então, não é somente o meu discurso que Cristo me salvou, mas a minha vida prática testifica essa fé que eu alcancei em Cristo Jesus. O que a gente percebe nesses falsos mestres aqui é que eles tinham um discurso, mas eles não tinham a vida prática. E assim, eles estavam negando aquele que eles disseram que salvou eles, que na verdade nunca salvou. Eles estavam no meio do povo, dizia que eram crentes no Senhor, mas as suas vidas não testificavam o seu discurso. Na próxima mensagem, domingo que vem, o pastor Diego vai desenvolver um pouco mais de como esses homens viviam. Mas eu quero que você pense comigo aqui sobre isso. Esse texto, então, está falando desses homens que tinham um discurso, eles diziam que tinham sido salvos por Cristo Jesus, mas sua vida prática não era condizente com o discurso. Por quê? Porque eles ensinavam falsos ensinos e de que eles viviam de forma libertina diante do Senhor. O que é que esse texto nos ensina, meus irmãos? Que a nossa fé, o nosso discurso precisa ser testificado com a nossa vida prática. Tiago escreve a sua carta exatamente para falar isso. Tiago escreve a sua carta exatamente para dizer que você falar que tem fé, isso não é suficiente. E ele vai dizer, eu vou mostrar a você a minha fé por meio das minhas obras. Tiago não está rejeitando a fé. Tiago só está dizendo que uma fé verdadeira é testificada pelas obras.
Então não adianta ter o discurso de crente, colocar na frente da igreja, a igreja batista fulana de tal, e quando entra lá no interior da igreja, tem um falso ensino. Não adianta colocar uma boa roupa, sair com uma Bíblia e não ter o verdadeiro evangelho. Isso não garante nada para nenhum de nós. E nós estamos vendo aqui que esses falsos mestres estavam sendo desmascarados. E eu gosto dessa carta e de como Pedro está lidando com isso aqui. Porque às vezes a gente fica cheio de dedo de desmascarar o falso ensino. A gente fica cheio de dedo na igreja de dizer que aquele pensamento é herético. E a gente vê um Pedro dizendo assim: tome cuidado com esses homens no meio de vocês. Eles introduzirão o falso ensino, a destruição de Deus vem sobre a vida deles. Tomem cuidado com esses homens. Meus irmãos, nós deveríamos ter bastante cuidado a quem nós estamos dando os nossos ouvidos. Que garantia você tem que aquele homem que você está ouvindo lá na internet está trazendo um verdadeiro ensino para você? E aí eu não estou dizendo para os irmãos não acessarem, não ouvirem outras pessoas, mas testifique se você está dando ouvido a homens e mulheres que de fato pertencem ao Senhor. Porque se eles estiverem ensinando a vocês um falso ensino, a sua alma vai adoecer. A sua alma vai ficar doente. A destruição vai vir sobre a sua vida. Porque é isso que o falso ensino faz. Ele mata. Veja, meus irmãos, a grande denúncia desse texto é contra uma fé meramente verbal, desprovida de submissão real a Cristo Jesus. Volto à palavra de Tiago. Você tem fé? E mostra a sua fé por meio das suas obras. Deixa eu ver como é que está a sua vida. Deixa eu ver como é que está o seu ensino. Deixa eu ver como é que está você em casa. E aí eu vou testificar se a sua fé de fato é verdadeira. Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai falar sobre um Deus, Romanos capítulo 8, que predestina, que escolhe um povo, que elege um povo. Mas ele vai também dizer que Deus de antemão preparou boas obras para que esse povo viva nelas. A gente não está falando aqui de um Deus que lá na eternidade está falando de uma vida prática na igreja local. E esses falsos ensinos precisam ser expostos e rejeitados. Sabe por que eles devem ser expostos e rejeitados? Versos 2 a 3 vai mostrar que ele arrasta multidões. Olha o que o texto diz aí. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa deles serão difamados o caminho da verdade. Na sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias inventadas. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Pedro está dizendo que o falso ensino tem o poder de arrastar multidões. Que os falsos mestres têm o poder de levantar uma grande multidão e levar uma multidão sobre si. E eu me dei o trabalho, meus irmãos, de entrar no Instagram e no perfil de alguns que eu considero falsos mestres aqui no nosso país. E eu tive duas decepções ao entrar lá e eu quero compartilhar ela com os irmãos. A primeira é que esses homens arrastam multidões, como Pedro está dizendo. Um deles tem mais de 16 milhões de seguidores. Vocês têm noção do que é isso? Mais de 16 milhões de pessoas estão ouvindo diariamente um falso ensino. Esse disse recentemente de que nós, os seres humanos, somos o ponto fraco de Deus. É a palavra que ele disse. Deus tem um ponto fraco. Sabe quem é o ponto fraco de Deus? Você. Toda vez que você se aproxima, Deus se quebra todo. Fica todo. Foi isso que ele disse recentemente. Inclusive está lá na Netflix, viu? Não perca seu tempo, não. Um outro, mais de 13 milhões de seguidores. Esse disse recentemente que Deus tem o lápis, tem a caneta da história, mas você tem a borracha. Deus tem a caneta da história, ele está escrevendo a história, mas se você não estiver gostando da história que Deus está escrevendo para você, você pega a borracha e apaga tudo que Deus fez. E você é soberano, Deus não é tanto assim. Foi o que ele disse recentemente, 13 milhões de seguidores. Um outro é aquele que, com mais de 7 milhões de seguidores, é aquele que você entra nos stories, às vezes, de algumas pessoas e está lá. Oração da manhã, oração da meia-noite, oração das 6 horas, oração do Salmo 91. E quando você entra lá, não existe evangelho. Eu já parei para ouvir esse cidadão, ouvi algumas mensagens dele. Não existe evangelho. Não existe transformação, existe prosperidade, riqueza, mas não existe transformação de vidas. E esse, meu irmão, foi um dos pontos que me deixou triste. Sabe qual foi o segundo? É ver que alguns de vocês seguem esses homens. E eu falo isso com dor no coração, meus irmãos, como pastor. É ver que alguns de vocês estão lá seguindo esses homens. Se você ficou preocupado se é você, depois me procure. A gente abre o perfil deles e olha se você está seguindo ele lá. Por favor, meus irmãos, não dê seus ouvidos a falsos mestres. O texto está dizendo que ele arrasta a multidão e eles
destrói com o seu falso ensino. Nós estamos aqui domingo após domingo, se debruçando na palavra do Senhor, orando, fazendo exposição, pedindo que Deus transforme a vida de vocês, nossas vidas e a de vocês, que a palavra de Deus, a partir da aplicação, transforme as famílias da igreja. Aí vai você lá e escuta um homem desse, que vai desfazer tudo aquilo que nós temos buscado fazer por meio do púlpito, por meio da escola bíblica, por meio do discipulado, por meio dos encontros de casais. Pedro, então, meus irmãos, mostra que esses homens têm o poder de arrastar a multidão. E eles não somente arrastam a multidão, mas o texto ainda diz aí no versículo 2, que por causa deles o caminho da verdade é difamado. É por causa desses falsos mestres que muitas pessoas não querem entrar por essas portas. É por causa desses falsos pastores que o povo aí fora diz que todo pastor é ladrão. Por causa desses falsos mestres que de fato roubam o povo, que de fato tira o que é do povo. E Pedro está dizendo que esses homens estão difamando o caminho da verdade. Eles estão colocando em xeque o evangelho. Você vai pregar, antigamente você não tinha esse desafio. Hoje o cara vai dizer, você é de onde? É de qual igreja? Ah, não quero não, porque minha mãe veio dessa igreja aí e pegaram foi o dinheiro dela. Minha mãe veio de tal lugar e eu não quero te ouvir não. Você é o que, evangélico? Não, não quero te ouvir não. Eles estão difamando o caminho da verdade. Pedro chama o evangelho de o caminho da verdade. Então, se você quer alimentar a sua alma com a palavra de Deus, escute o evangelho. Se você quer ouvir, além do púlpito da sua igreja, pregações, procure homens e mulheres que ensinem de fato a verdade do evangelho. Não dê o seu ouvido a falsos mestres. Esse falso ensino vai acabar com a sua alma. E aí depois você não sabe porque não está conseguindo vencer pecado. Você não sabe porque a sua família está assim, desse jeito. Exatamente porque você está aplicando os ensinos dos falsos mestres no seu lar. Veja, meus irmãos, o texto ainda vai nos dizer no versículo 3, que em sua cobiça tais mestres irão explorar essas pessoas com história que eles mesmos inventaram. Eles vão explorar esses falsos mestres, vão subir no púlpito. E a coisa é tão maquiada, é tão projetada. E eu ouvi um irmão que veio de um ambiente desse, e ele disse, Felipe, por vários momentos eu tirei a carteira e dei o valor, eu passei o cartão, porque eu fui movido a isso. A música me moveu a isso. A luz me moveu a isso. O ensino daquele homem me moveu a isso. Aí quando ele chega no final, ele pede aquela oferta. Aí ele disse, eu estava com meu coração quebrantado. O irmão passou lá com a maquineta, eu passei no cartão de crédito mesmo. Não tinha dinheiro, passei. Por causa de falsas histórias que esses homens inventam. O texto diz que eles exploram o povo. Que no final das contas, o que eles querem não é ver vidas transformadas, mas é querer ver eles cada vez mais ricos, mais prósperos. E só eles prosperam, né? Só eles prosperam. Mas ninguém prospera nessa igreja. Pedro revela, meus irmãos, que a verdadeira motivação desses homens é a cobiça. Eu quero que você saia daqui hoje preocupado com o que você vai ouvir quando chegar em casa. Eu quero que através da pregação de Pedro, você saia daqui hoje preocupado com quem você vai ouvir amanhã. A quem você vai dar ouvido no podcast amanhã, de alguém que quer conduzir você pelo caminho da verdade. Eu quero que você se incomode com isso. Eu quero que antes de você clicar da próxima vez para ouvir alguém, você antes vá saber de onde é esse homem, de que igreja ele pertence, qual é a doutrina dele, para depois você dar ouvido a ele. Os falsos mestres, meus irmãos, eles não estavam preocupados com a glória de Deus, nem com a salvação das pessoas. Seu interesse era explorar o povo, e ele fazia isso para o seu próprio benefício. E é isso que os falsos mestres, eles fazem. O objetivo final é sempre o mesmo, explorar o povo de Deus. O versículo 13 vai dizer que há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Eu gosto desse texto, como disse os irmãos, é exatamente por isso. Porque é real que os falsos mestres existem, é real que eles estão arrastando multidões, é real que eles estão explorando o povo, mas também é real que a condenação deles já está sobre a cabeça deles. Existe uma nuvem escura da ira de Deus sobre a cabeça desses homens. E em um dado momento, a tempestade vai cair sobre eles. Em um dado momento, essas nuvens que cada vez mais estão ficando mais escuras, vai derramar a chuva da ira de Deus sobre esses falsos mestres. O texto está dizendo que Deus não tarda em fazer isso, que ele vai fazer isso. E Pedro vai usar 3 exemplos para mostrar, não desanime, Deus vai agir com juízo. O primeiro, ele vai falar sobre os anjos, versículo 4. Olha o que o texto vai dizer. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou no inferno, prendendo-os em abismo, tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Pedro está dizendo, fique em paz, porque Deus vai trazer juízo sobre esses falsos mestres. Olha o que ele fez com os anjos. Que se rebelaram contra o Senhor veio com juízo.
e colocou eles, prendeu eles em abismo. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9 vai revelar essa verdade. Como Deus lançará o falso mestre, o anticristo, Satanás, e todos esses, e todos aqueles que não andaram no caminho do Senhor, no abismo, no inferno. Ele ainda vai usar um outro exemplo, aí é o exemplo agora do juízo sobre o mundo antigo com o dilúvio. O texto vai dizer no versículo 15, ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Ele está dizendo, lembra lá no dilúvio, o que foi que Deus fez? O texto diz que Noé, pregador da justiça. A Bíblia diz que por 120 anos, Noé pregou a verdade. Era Noé construindo a arca e pregando a verdade de Deus. Era Noé construindo a arca e dizendo ao povo, se arrependa. Por 120 anos, quantas pessoas se arrependeram? Nenhuma. Pedro está dizendo, o Senhor veio com juízo sobre eles. Se os irmãos lembrarem da história de Noé, os irmãos vão lembrar quem foi que fechou a porta da arca. Não foi Noé, foi Deus. Deus disse, eu vou fechar. Pode ser que o seu coração se quebrante e você abra. Mas eu não abro não. Eu vou fechar e o meu juízo vai vir sobre eles. E o juízo veio sobre aquele povo. Aquele povo que não quiseram nada com o Senhor. Deus está dizendo, Pedro está dizendo àqueles irmãos, fiquem em paz. Tome cuidado com esses falsos mestres. Mas não atormente o coração de vocês, porque Deus trará juízo sobre eles. Deus trouxe sobre os anjos que se rebelaram e trouxe também sobre o povo no tempo de Noé. Ele ainda usa um terceiro exemplo do juízo de Deus das duas cidades de Sodoma e Gomorra. Versículo 6 diz, também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, tornando exemplo do que acontecerá com os ímpios. Ele mostrou que o juízo de Deus veio sobre Sodoma e Gomorra. E ele disse, ela vai servir como exemplo do que Deus vai fazer com os ímpios. E mais uma vez, meus irmãos, e aí o texto de Gênesis capítulo 18 e 19 vai revelar isso. E mais uma vez, Deus veio com juízo sobre aquela cidade. Ló estava lá dentro da cidade. Há uma intercessão pela vida de Ló. Os anjos vão lá, tiram Ló. Nós conhecemos a história. Sabemos que a mulher de Ló está muito apegada àquela cidade. Ela olha para trás. Ela é transformada em uma estátua de sal. E apenas Ló, com suas filhas, é retirado dali. E o juízo de Deus vem sobre aquela terra. Toda vez que eu penso no juízo de Deus, meus irmãos, eu penso como algo que ninguém vai conseguir passar na frente. Quando Deus levanta do seu trono e das suas narinas sai um bafo quente de furor, ninguém passa na frente de Deus. O juízo dele vem de certeza. Quando Deus trouxer o juízo sobre a humanidade, os falsos mestres, aqueles que gostam do falso ensino também receberão desse juízo de Deus. É um juízo santo, não é um juízo pecaminoso, mas é um Deus santo que levantou uma igreja, que levantou um povo que por anos e anos pregou o evangelho e as pessoas rejeitaram. Veja, meus irmãos, isso aqui não é uma brincadeira. Nós não estamos brincando aqui domingo após domingo. Nós não estamos brincando de ser crentes. Nós não estamos brincando de fé. Nós estamos falando de céu e inferno. Nós estamos falando de vida eterna num paraíso com Deus ou de vida eterna no inferno. Isso aqui não é uma brincadeira. A vida cristã não é uma brincadeira. É por isso que Jesus diz, há um preço a ser pago, há uma cruz a ser carregada. O evangelho é algo muito sério, nós deveríamos levar o evangelho a sério, porque Deus leva o evangelho a sério. Deus leva o sacrifício de Cristo, o sacrifício do seu Filho a sério. E Ele vai aplicar o sacrifício do seu Filho a todos aqueles que crerem em seu nome, mas também vai aplicar a sua ira a todos aqueles que negarem o Senhor. Nós não estamos falando ou brincando, não, de sermos crentes. Isso fala sobre vida ou morte. Por isso nós deveríamos olhar para um texto desse e ter temor. Mais uma vez, a quem é que nós estamos dando o nosso ouvido? Como é que eu estou vivendo a minha vida diante de Deus? Será se a minha vida está semelhante a esses falsos mestres? Que eu tenho um discurso cristão, eu me visto como um crente, mas as minhas práticas não revelam essa verdade, e eu estou negando o Senhor que me resgatou. A gente está falando, meus irmãos, de vida ou morte. Mas o Senhor sabe livrar os seus do dia do juízo. Olha o que versos 7 a 9 vai dizer. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Ele está dizendo que Deus sabe fazer diferenciação. Não sei se você lembrou daquele texto do trigo e do joio, e que o Senhor diz, deixe crescer juntos. Porque tentar arrancar um, você pode arrancar o outro, mas
haverá um momento que o Senhor vai fazer a colheita. E Ele sabe fazer essa colheita. Ele sabe colocar para o lado os seus filhos e para um lado os bodes. Ele sabe fazer essa diferenciação e Ele vai fazer. Deixa eu dizer algo aos irmãos. Nós não temos garantia nenhuma que o fato de fazermos parte de uma membresia, o fato de virmos ao culto, nós não estamos correndo o risco de, semelhante a esses homens, se desviar da verdade. Quantos casos nós conseguimos ver na televisão de homens e mulheres que seguiram ao Senhor por muito tempo, mas que depois revelaram o que estava no íntimo do seu coração. Eles se rebelaram contra aquilo que eles pregaram constantemente e ensinaram. Recente nós tivemos casos de queda, de homens e mulheres de Deus que caem, se arrependem e entram no caminho de restauração. Isso pode acontecer no meio do povo de Deus, mas temos casos daqueles que apostatam da fé. Nós temos um caso de um que inclusive escreveu boa teologia e recentemente abandonou a fé e agora virou um militante contra a verdade do Evangelho. E a gente fica triste, mas quando olha para o texto de Pedro é que o Senhor sabe trazer juízo sobre esses casos. Os exemplos apresentados, meus irmãos, por Pedro mostram exatamente essas duas verdades que elas caminham juntas. Deus executa o juízo sobre os ímpios, mas Deus sabe preservar os piedosos. Há uma imagem em Apocalipse que eu gosto muito sobre os falsos mestres, os falsos ensinos e a falsa igreja. O Senhor fala que vai vir sobre um juízo sobre ela. E há uma palavra do Senhor sobre essa situação, dizendo: sai do meio dela, povo meu. Não compactue com o falso ensino, com a falsa doutrina. Saia do meio dela, povo meu. Nós não deveríamos, meus irmãos, deveríamos ser semelhante a Ló. Afligir os nossos corações ao ver as pessoas vivendo fora do Evangelho. O texto bíblico nos diz que Ló sofria, que Ló estava naquelas cidades, mas ele sofria por ver o mau procedimento do povo. Ló não se acostumava com aquilo. Cada vez que ele saía e ele via alguma coisa que era contra a verdade do Evangelho, ele afligia a sua alma. Ele olhava para aquilo e dizia: isso é mal aos olhos do Senhor. Nós devemos entender, meus irmãos, que Deus sabe preservar os seus. Versículo 5 vai dizer que ele preservou Noé. A pergunta é: de que lado dessa história nós estamos? Estamos do lado daqueles que dá os ouvidos aos falsos ensinos, às falsas heresias? Ou estamos do lado daqueles semelhantes a Ló, que aflige as suas almas quando vê o falso ensino sendo propagado no meio do povo? O juízo de Deus, meus irmãos, não anula a sua fidelidade para com o seu povo, mas em meio à corrupção, o Senhor continua preservando aqueles que o pertencem. Algumas pessoas às vezes perguntam assim a gente: a igreja é uma comunidade falsa, né? E as pessoas perguntam: lá tem crentes verdadeiros? E a resposta é sim. Não consegue dizer que não tem, mas uma coisa é certa: uma hora Deus vai arrancar de lá como ele arrancou Ló. Uma hora o Senhor vai vir com juízo sobre esses lugares e vai tirar essas pessoas do falso ensino, da falsa doutrina. O Senhor prometeu por meio dos profetas que haveria um tempo em que ele daria ao seu povo verdadeiros pastores e que iria colocar o seu povo para se alimentar naquela figura da ovelha em pastos verdejantes. O Senhor quem prometeu que um dia iria fazer isso. E talvez alguns que estão aqui podem lembrar de como um dia também estavam em lugares assim. Mas o Senhor te viu, assim como viu Ló, e tirou você. Cabe a você agora buscar no Senhor esse caminho da restauração e da reconfiguração da mente. Então, meu irmão e minha irmã, tome cuidado com a sua alma. A quem você está dando ouvidos, depois vai dar trabalho para tirar. Se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, o Senhor vai te colocar no caminho de mudança. E depois, para mudar, vai doer. Por isso, tome cuidado a quem você está dando seus ouvidos. Se Eva tomasse cuidado lá no jardim e não desse ouvido à serpente, nós não estaríamos nas condições que nós estamos. Mas um dia, ela ouviu alguém que disse assim a ela: não é exatamente assim que Deus disse. Não é exatamente assim que a palavra de Deus diz. Esse texto não quer dizer exatamente isso. Tome cuidado, meus irmãos, com esses que falam assim. Tome cuidado com esses discursos de pessoas que dizem: mas aí foi uma visão do apóstolo Paulo, né? Mas aí é Pedro quem está dizendo, né? Não, mas isso aí foi coisa de Moisés. Cuidado com essas coisas. Cuidado com esses discursos. Esses discursos vêm carregados de morte. E mata, viu? Mata. Que Deus, meus irmãos, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos coloque no caminho de mudança, no caminho de restauração. O versículo 9 vai caminhar para a gente concluir com a esperança. O texto diz:
Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Ao longo desse texto, meus irmãos, Pedro nos mostrou duas verdades que caminham juntas. Deus executa juízo sobre a impiedade, mas também preserva os seus. Deus executa juízo sobre a impiedade, mas Deus preserva os seus. Assim como Pedro ensina que o mesmo Deus que derrama a justiça sobre os ímpios é o mesmo Deus que sustenta aqueles que são fiéis. Que você possa se apegar no Senhor juntamente comigo e dizer aos irmãos que não há nenhuma segurança nesse sentido de que eu e você não podemos ser arrastados por falsos mestres. A nossa única segurança está no Senhor. Por isso, antes de ouvir um ensino, antes de ouvir uma doutrina, antes de ser discipulado por alguém, primeiro testifique quem é essa pessoa. Testifique de onde vem esse ensino, de que fonte essa pessoa está bebendo para poder te ensinar. Não dê ouvidos ao falso ensino. Amém? Que o Senhor, meus irmãos, nos livre dos falsos mestres e que Ele haja com juízo sobre aqueles que rejeitaram a verdade do Evangelho e arrastaram o povo para a condenação. Vamos orar?